Boa noite a todos. Estamos mais uma live da nossa igreja IPI Bethesda. Sejam todos bem-vindos. Último domingo de 2020. Nós só temos que agradecer a Deus, né, pelo seu cuidado e pelo seu amor no decorrer desse ano. E agradecer também a presença de todos vocês que sempre esteve conosco aqui no decorrer desse ano. Somos gratos a Deus pela vida de cada um que tem estado conosco, né, nesses dias de live, que nós não estamos tendo nossos cultos presenciais, somente no domingo. E nós agradecemos a Deus pela vida de vocês. Nós estamos com as lives das redes suspensas até janeiro, iremos iniciar em fevereiro novamente. E os cultos também presenciais aos domingos também estão suspensos nesse mês de janeiro. E retornaremos em fevereiro. Mas as lives do culto dominical do domingo às 18 horas nós estaremos fazendo no decorrer do mês de janeiro. Então você é o nosso convidado a estar conosco todos os domingos às 18 horas, o horário do Mato Grosso do Sul, e às 19 horas, o horário de Brasília. Convide os amigos a estarem participando conosco da live, compartilhe, curte, evangelize, são todos bem-vindos. E nós queremos nessa noite agradecer a Deus, né, por esse tempo especial que Ele nos concede. Eu convido você a estar convidando amigos, familiares a estar participando conosco desse momento tão especial que é estarmos na presença do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por esse tempo, pelas nossas vidas. Paizinho querido, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite, ó Pai. Agradecidos a Ti, ó Deus, pelo Seu cuidado, pela Tua graça, pela Sua misericórdia, pelo Teu amor, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada irmão, pela vida da Tua igreja, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor, o Senhor tem nos fortalecido e o Senhor tem sido fiel conosco, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, por esse tempo tão precioso. Nós também pedimos perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, que o Senhor venha, ó Pai, nos purificar de todo mal, nos santificar a cada dia, que nós possamos, ó Pai, estar mais próximos de Ti a cada dia, ó Pai, buscando mais a Tua presença, Senhor. Aceita, ó Pai, a nossa adoração nessa noite. Aceita, ó Pai, os nossos corações, ó Pai, diante de Ti nessa noite. Que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, ó Pai, através dessa palavra. Que o Senhor venha, ó Pai, visitar cada lar, cada família nessa noite, ó Pai. Que eles possam sentir, Senhor, o toque do Teu Espírito Santo. Nós Te louvamos, ó Deus, e Te agradecemos, no nome de Jesus. Mais um dia, né, na presença do Senhor, mais um domingo abençoado, um domingo, último domingo de dezembro, né, desse ano. E nós agradecemos tanto a Deus, né, pelo Teu amor e pela Tua graça no decorrer desse ano. Que nós passamos, assim, um ano tão difícil, um ano de tantas dificuldades, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado, né? Ele tem firmado os nossos pés, Ele tem derramado sobre nós a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia. E nós agradecemos a Deus por esse tempo tão especial na presença dEle, porque se não fosse o Senhor conosco nesse ano, nós não estaríamos aqui, né? Mais uma noite buscando a presença do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Abacuque. Deixa eu só organizar aqui. Está em Abacuque, no capítulo 3, nos versículos 17 e 18. Dá um tempinho para vocês acharem. Nesse ano nós temos vivido, né, momentos assim de grandes provações. E muitas vezes nós chegamos nesse final do ano com um sentimento assim, às vezes de tristeza, né? Esse sentimento, eu acho que tem assolado vários corações, várias famílias, mas nós precisamos firmar, né,
a nossa esperança em Cristo, porque Ele não nos decepciona. Então, que nós possamos nessa noite meditar sobre essa palavra, que nós possamos pedir para o Senhor a direção e a força, né, que nós precisamos, porque eu creio que tem muitas famílias que chegaram nesse último domingo de 2020, nesse último mês de 2020, muitos tristes, né, entristecidos, arrebentados, com tantas provações que passaram nesse ano, né? Às vezes perderam entes queridos e a tristeza tem assolado o coração de muitas famílias. E eu queria compartilhar com vocês esse texto em Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17 e 18, que diz assim: ainda que a figueira não floresçam, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas arrebatadas ao aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto, Deus da minha salvação. Nós podemos observar no livro de Abacuque que o povo de Judá, eles estavam enfrentando uma crise muito grave, né? Era uma crise espiritual, social, eles estavam sofrendo por opressão, por injustiça, houve uma grande destruição, violência. Só que Deus levanta o profeta Abacuque. E o profeta, ele estava inconformado com essa situação que o seu povo estava vivendo. Mas ele busca a resposta dessa situação em Deus. Ele volta o seu coração para Deus. E muitas vezes nós estamos vivendo uma situação muito parecida nesse decorrer de 2020. Nós estamos vivendo tempos de incertezas, né? Tempos de dor, de crise. E essa situação, eu creio que ela se faz presente na vida de muitas famílias, né? Tanto na nossa igreja, como em várias igrejas, no Brasil, no mundo, que nós temos visto, assim, tantas pessoas, né, morrendo por esse vírus. Pessoas que amamos, pessoas tão próximas de nós. E nós sabemos que essa situação que o povo de Judá viveu, de tanta tristeza, incerteza e destruição, nós temos vivido nesse tempo agora. E aí, como nós devemos proceder nesses momentos de tantas incertezas e de aflições? Como que deve ser a nossa conduta, né, diante dessas situações tão difíceis que nós temos enfrentado? O profeta Abacuque, ele voltou o seu coração a Deus, né? Ele estava confiante em Deus. E é muito difícil a gente estar confiante e alegre quando tudo parece perdido, né? Quando está tudo muito difícil. Mas que nós possamos voltar o nosso coração ao Senhor. Porque nós sabemos que o que nós temos passado não foi vivido, né, nesses anos. É uma situação assim que ninguém esperava. Então foi um ano muito difícil para todo mundo. E nós vemos que o profeta Abacuque, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de toda aquela destruição, de toda aquela tristeza, ele se voltou a Jesus Cristo, né? Ele se voltou ao Pai, ele voltou o seu coração ao Senhor. E ele foi capaz de declarar algumas importantes posturas, né? Frente à crise que ele estava enfrentando. O profeta enfrentou momentos de adversidades, porque naquela época o povo vivia da agricultura e havia sido tudo destruído. A cidade se transformou num deserto, mas ele não perdeu a confiança, ele mantinha a sua esperança em Deus. Então, mesmo em tempos
tempos de crises, em tempos de dificuldade, ele cantava ao Senhor. Nesse capítulo fala que ele louvava ao Senhor, ele cantava hinos ao Senhor. Às vezes esses hinos partiam de um coração muito entristecido, mas mesmo assim ele louvava ao Senhor. E assim também somos nós. Às vezes mesmo nós passando por percas, por dificuldades, por situações muito difíceis em que nosso coração se encontra assim muito entristecido, mas nós precisamos voltar o nosso coração ao Senhor, louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque nós precisamos depositar a nossa fé e a nossa esperança nesse Deus vivo. Mesmo em tempos de aflições, nós devemos adorar ao Senhor, porque eu lembro da passagem lá, Paulo e Silas, né, quando eles estavam presos na prisão, acorrentados, eles cantaram louvores ao Senhor, mesmo ele passando por dificuldades, mesmo eles passando por situações difíceis, eles adoravam o Senhor. Então, a confiança e a alegria demonstrada por Abacuque era reflexo da certeza absoluta que a vitória iria vir do Senhor. E nós também precisamos ter essa convicção que mesmo nós passando por dificuldades, mesmo nós passando por esse ano tão difícil, que nós possamos fixar os nossos olhos nesse Deus vivo, nesse Deus que tem cuidado de nós. Muitas vezes nós olhamos somente para o problema, né? Às vezes a gente fixa os nossos olhos somente no momento em que nós estamos vivendo, só no momento de tristeza, no momento de dor, mas nós precisamos olhar para Cristo. Nós agimos como se tudo tivesse acabado, mas nós sabemos que nós precisamos ter esperança num Deus. Nós precisamos esperar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Nós vivemos isso na nossa família. Eu já compartilhei com vocês em várias lives. Nós vivemos o sobrenatural de Deus esse ano sobre a nossa casa. Quando o meu irmão contraiu o vírus e nós entramos em oração, né, numa campanha de oração, e nós vimos o agir do Senhor sobre a vida dele. Então, se a gente olhar à nossa volta, nós vamos ver a mesma realidade que Abacuque estava vivendo, né? Naquela época, quando ele olhou em sua volta, ele viu escassez, ele viu crises, ele viu adversidades. Mas eu quero dizer para você nessa noite que não importa o que nós estamos enfrentando, nós precisamos acreditar que o Senhor irá nos sustentar, que Ele irá nos conduzir à vitória. A palavra de Deus fala que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e vocês irão vencer também. Então essa é uma palavra de esperança para nós, que mesmo Jesus passando pelas dificuldades, pelos problemas, pelas perseguições, ele venceu, e nós também iremos vencer. E tudo isso que nós temos passado tem servido para nos fortalecer, né? Tem servido para a nossa reflexão do que nós estamos fazendo aqui como cristãos. Se nós temos buscado verdadeiramente ao Senhor. Porque quando tudo vai bem, é muito fácil a gente ir na igreja, a gente louvar, a gente adorar. Mas na hora que chega a luta, a dificuldade, é muito difícil. Então nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Nós precisamos lembrar, tem um versículo lá em Romanos, no capítulo 8, 38, 39, que diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o futuro, nada. Nem o Covid, nem essas dificuldades que nós temos enfrentado nesse ano de 2020. Nada pode nos separar do amor de Deus.
E eu faço uma pergunta para você nessa noite. Será que nós temos agido como Abacuque? Será que nós temos buscado a Deus mesmo nos dias difíceis que nós temos passado? Nós precisamos entender que a nossa vida, ela está nas mãos de Deus. Ele que é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso auxílio presente na hora das adversidades. É nele que nós encontramos força, que nós encontramos segurança, paz em meio às crises. Então nós precisamos buscar ao Senhor. E esses tempos de crise, nós somos desafiados a buscar mais a Deus. E como que nós buscamos mais a Deus? Por meio da oração, né? A Bíblia afirma que o Senhor ouve a oração e o nosso clamor. Então nós precisamos buscar no Senhor a direção para as nossas vidas. Nós precisamos buscar no Senhor essa esperança que nós tanto almejamos de dias melhores, de um ano de 2021 melhor. Que nós possamos depositar os nossos corações diante do altar do Senhor e dizer: Pai, eis-me aqui, que seja feita a Tua vontade na minha vida, que o Senhor venha me fortalecer a cada dia, que o Senhor venha me sustentar a cada dia. Em Salmos, no capítulo 40, no versículo 12, diz: Ele nos tira de um poço de destruição, põe os nossos pés sobre a rocha e nos firma em um lugar seguro. Abacuque, quando ele se deparou por aquela situação tão difícil de destruição, de opressão, de crise, de tristeza, ele intensificou mais a sua oração a Deus. Ele pediu livramento a Deus para a sua nação, para o seu povo. E mesmo diante daquela terrível crise enfrentada pelo seu povo, ele não se desesperou. E muitas vezes nós nos desesperamos. Nós entramos em crises depressivas, em crises de ansiedade. Às vezes nos falta forças para buscar a presença do Senhor e a gente entra em desespero. E Abacuque não. Mesmo diante de toda a cidade destruída, mesmo toda a agricultura destruída, sem alimento, vivendo numa escassez terrível, ele não se desesperou. Ele buscou no Senhor a força que ele precisava. E nós também precisamos buscar no Senhor. Ele se aproximava de Jesus e declarava sua total dependência a ele, porque ele sabia que ele iria vencer somente com Jesus, porque ele é a nossa fonte de alegria, de esperança e de segurança. E nesse tempo que nós temos vivido, de incertezas, né, dessa pandemia, nós temos tido a oportunidade de repensar sobre os nossos valores. Nós temos a oportunidade de mudar as nossas atitudes. Porque nós cristãos, nós fomos chamados para uma autêntica mudança de postura. E será que nós temos demonstrado isso nesses dias que nós temos vivido? Nós precisamos seguir o exemplo desse profeta, de perseverança, de confiança total em Deus. E muitas vezes nós cristãos não fazemos isso, né? Mas nós precisamos mostrar para as outras pessoas que a nossa confiança está no Senhor. O profeta Elias, quando ele estava em meio ao perigo, em meio às dificuldades, a Bíblia relata que ele subiu ao Monte Horebe e ele se encontrou com Deus e com o amor de Deus naquele monte. E dali, quando ele orou ao Senhor e ele buscou a presença do Senhor, ele saiu fortalecido dali. E nós precisamos fazer dos nossos lares lugares propícios para buscarmos a presença do Senhor. Nós sabemos que nesse ano foi muito difícil, né, estarmos reunidos como igreja.
e buscando a presença do Senhor em união com os irmãos. Nós temos nos reunido muito online, nós não temos sentido aquela presença, né, física do irmão, que eu acho assim que é tão importante, né, quando nós estamos passando por dificuldade, quando a gente tá triste, abalado, você sentar, abrir o seu coração, orar com o irmão, abraçar, chorar. Nós não temos tido essa oportunidade esse ano. Então, que nós possamos fazer como o profeta Elias. Quando ele passou por as adversidades, pelas tribulações da vida, ele foi até o Monte Horebe. E no Monte Horebe ele se encontrou com Jesus, né? E de lá ele saiu fortalecido, porque ele buscou verdadeiramente a presença do Senhor para a sua vida. E que nós possamos, irmãos, fazer dos nossos lares um lugar propício para esse encontro com o Senhor. Nesse tempo de pandemia, quantas vezes nós dedicamos a oração? Quantos de nós no decorrer desse ano tiramos assim 15 minutos num lugarzinho reservado do seu lar para buscar a presença do Senhor? Isso faz muita diferença na nossa vida, porque nós sabemos que o combustível que nos faz prosseguir é a fé. E essa fé, ela não pode faltar nas nossas vidas. O apóstolo Paulo diz que ele sabia muito bem em quem ele colocava a fé dele. E nós também precisamos saber onde nós temos depositado a nossa fé, onde nós temos buscado a nossa esperança. Nós precisamos buscar a nossa esperança e depositar a nossa fé em Jesus Cristo. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece. E em Abacuque, no capítulo 2, diz que o justo viverá pela fé. E nós sabemos que esse tempo de 2020, as dificuldades que nós enfrentamos, não é nem o começo de tudo que nós como cristãos iremos enfrentar. O que a palavra de Deus tem nos alertado. Porque nós sabemos que a vinda de Jesus Cristo está próxima. E nós sabemos que nós iremos viver somente pela fé. E que nós possamos depositar a nossa fé em Deus. Que nós possamos reconhecer que sem Cristo nós não somos nada. Que é Ele que nos fortalece. É Ele que faz a gente superar as nossas dificuldades. É Ele que nos sustenta a cada dia. E o profeta, mesmo passando por tantas dificuldades, mesmo passando por todo aquele sofrimento que ele estava passando, Abacuque declarou a sua fé, dizendo que mesmo que viesse os problemas, todavia ele iria confiar e se alegrar no Deus da sua salvação. Que nós possamos, meus irmãos, mesmo em meio às adversidades da vida, declarar a nossa fé e confiança nesse Deus do impossível, nesse Deus que age ao nosso favor e que tem nos sustentado a cada dia. Amém? E que nós possamos olhar para esse ano que passou e agradecer a Deus por todas as lutas que nós passamos, por todas as provações que nós enfrentamos, por cada obstáculo superado, porque nós sabemos que em cada um dele o Senhor estava conosco, que cada dificuldade que nós passamos, nós tiramos uma lição, e isso serviu para que nós se aproximássemos mais de Deus, e que nós possamos refletir que mesmo em meio às adversidades e às lutas, nós possamos voltar os nossos corações ao Senhor. E que esse ano novo nos traga paz, esperança e uma fé renovada em cada coração. E que Deus nos oriente, nos proteja e nos abençoe a cada dia. E que vocês tenham um ano de muitas alegrias, saúde, amor e paz, e que os anjos do Senhor estejam sobre a vida de cada um de vocês, sobre os seus lares,
Que vocês possam ter um ano de 2021 abençoado. Que nós possamos estar com os nossos corações voltados ao nosso Deus. Que nós possamos firmar os nossos pés na rocha que é Jesus Cristo. Porque nós sabemos que nós dependemos totalmente dele. Que nós possamos depositar a nossa fé e a nossa esperança nesse Deus do impossível. Amém? Eu quero agradecer a todos vocês por esse tempo na presença do Senhor. E que vocês possam depositar todos os anseios e as dificuldades de vocês aos pés da cruz. Porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus do impossível. Eu convido você a fechar os seus olhos agora e vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Pai querido, nós te louvamos, ó Pai, por esse tempo aqui na Tua presença. Nós agradecemos a Ti, ó Pai, por esse ano de 2020, ó Deus. Mesmo nós passando, ó Deus, por tantas adversidades, por tantas crises, ó Pai, por tanto sofrimento, nós vimos o cuidado do Senhor em todo o tempo, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que as lutas vêm, mas nós sabemos também que o Senhor é conosco, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor não nos desamparou, ó Pai, nesse período que nós passamos de tantas adversidades nesse ano, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada irmão que esteve conosco presente, ó Pai, nessas lives, pela vida do nosso pastor, pela vida da nossa igreja, pela vida, Senhor, da liderança da nossa igreja, ó Pai, porque nós vimos o cuidado do Senhor em todo o tempo. Nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos, porque mesmo em meio às dificuldades, ó Pai, o Senhor nos sustentou até aqui. Paizinho querido, eu coloco diante de Ti, ó Pai, esse ano de 2021. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor já preparou ele para cada um de nós. E que nós possamos, ó Pai, viver o que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos entregar os nossos corações a Ti. Que nós possamos depositar, ó Pai, a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança em Ti, ó Pai. Sabendo que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Que esse ano, ó Pai, seja um ano de colheitas, ó Pai. De tantas coisas que nós passamos nesse ano de 2020, ó Pai, de tantos aprendizados, Senhor, de tantas dificuldades, mas nós sabemos, ó Deus, que nós aprendemos em cada situação vivida, ó Pai, que em cada situação que nós enfrentamos nesse ano, o Senhor nos ensinou uma lição, e que nós possamos nesse ano de 2021, ó Pai, colocar em prática tudo que o Senhor revelou aos nossos corações, ó Pai. Que nós possamos estar dispostos a servir o irmão, ó Pai. A estender a mão, Senhor. A amar a mais, ó Pai, os nossos irmãos. A estar mais na Tua presença, ó Pai, buscando a Ti verdadeiramente, ó Pai, em espírito e em verdade. Que nós possamos deixar que o Teu Espírito Santo nos conduza, ó Pai, e que nós possamos agradar o Teu coração através das nossas atitudes, através das nossas vidas, ó Pai. Paizinho querido, nós Te louvamos, ó Pai, por esse ano, e nós também Te agradecemos, ó Pai, por esse ano que está por vir. Que os anjos do Senhor estejam sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, nos livrando, ó Pai, nos guardando e nos sustentando, ó Deus, de todo o mal. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. É com grande alegria, né, que nós finalizamos mais um ano na presença do Senhor. Agradecidos a Deus pela vida de cada um de vocês que esteve conosco. Um feliz ano novo. E que Deus derrame sobre a vida de vocês as mais ricas bênçãos nesse ano de 2021. Que Deus abençoe cada um de vocês. No nome de Jesus. Um grande beijo e fiquem com Deus.